Sejam todos muito bem-vindos. Este é o seminário A Lei Combustível do Futuro e as Perspectivas para os Biocombustíveis. O evento é uma realização da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, com apoio institucional da FGV Agro, que é o Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. A ABIOV registra um agradecimento à FGV, parceira de muitos anos em diversas iniciativas, que hoje disponibiliza este espaço e toda a estrutura técnica e de apoio para a realização deste seminário. Queria lembrar a todos, o evento não está sendo transmitido por streaming, mas ele vai ser gravado na íntegra e, posteriormente, a equipe de comunicação da ABIOV vai distribuir nas redes sociais da ABIOV os segmentos mais importantes, os painéis todos, tudo isso vai ser distribuído, vai ser disponibilizado nas redes sociais da ABIOV. Né? A gente segurou um pouquinho o início do evento para dar um tempo do secretário Filizola chegar. Tá? E eu já fui informado que ele já está aqui embaixo, por isso que eu estou dando início aqui aos trabalhos. Tá? Nós teremos hoje 4 apresentações ao longo do evento todo e 4 painéis também, com diversos participantes, que vocês devem ter visto na programação. Então, vamos começar a compor aqui o palco para a sessão de abertura. Primeiramente, eu quero chamar o presidente executivo da ABIOV, o André Nassar. André, por favor. O deputado federal Alceu Moreira, por favor. Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, FPBio. Deputado. Vamos chamar o deputado federal Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, FPA, e presidente da Frente Parlamentar Mista de Economia Verde. Deputado. Agora sim, o secretário Guilherme Piai Filizola chegou. Por favor, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Queria chamar o Guilherme Bastos, que é o coordenador da FGV Agro, apoiador institucional do nosso evento. Bem-vindo, Guilherme. E o chefe de gabinete da vice-presidente da República e do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Pedro Guerra. Por favor, Pedro. Obrigado pela presença. Vamos ao pronunciamento de abertura com o presidente executivo da ABIOV, André Nassar. André, você pode falar aí de onde você está, com o microfone, ou vir aqui para o púlpito, como você achar melhor. Então, fica com o microfone. Isso. Tá, eu vou falar daqui mesmo, Ademar. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. Nos honra muito a ABIOV a presença do público. É a segunda vez que a gente faz esse tipo de debate, então desejo que o debate seja produtivo e todo mundo aprenda muito e discuta boas coisas. Tá? As minhas saudações iniciais, então, queria agradecer o Guilherme Basso, coordenador aqui da GV Agro, pela parceria. Obrigado, Guilherme, segundo ano, muito obrigado. O deputado Alceu Moreira, presidente da FPBio, ex-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, obrigado também, Arnaldo, obrigado Alceu. O secretário Guilherme, obrigado, viu, Guilherme, pela presença. A gente quer que você conheça tudo que puder, aquilo que você quiser sobre biodiesel, sobre a indústria de óleos vegetais e esse mundo da energia que a gente está cada vez mais firme nele. E também Pedro Guerra, obrigado, Pedro, mais uma vez aí, obrigado, agradeço o vice-presidente por nós aqui, obrigado por você ter vindo. Bom, eu tenho 4 coisas rápidas para falar, porque eu acho que a gente está num momento bem assim, intenso, então é importante, eu acho, pontuar as coisas que estão acontecendo de forma muito rápida. Né? Então, primeiro,
o nosso setor, o setor de processamento de oleaginosas, eu diria que ele está em velocidade máxima nessa questão do mundo da energia. Sabe, a gente entrou em velocidade máxima. Não é só o biodiesel é importantíssimo, né? Mas agora temos com combustível do futuro a parte do combustível sustentável de aviação, que evidentemente interessa enormemente ao nosso setor, né? Produzir, né, não só o biodiesel a partir das gorduras animais e oleaginosas, mas também o combustível sustentável de aviação, o diesel verde e também uma discussão enorme sobre a questão de descarbonização do setor marítimo. Tudo isso vai ser abordado aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a gente vê o Brasil como uma plataforma de produção de todos esses combustíveis a partir dos óleos vegetais. Então, é o momento dos óleos vegetais ganhar esse espaço no mundo da energia e o Brasil se transformar numa plataforma de produção e exportação desses combustíveis a partir das oleaginosas. E por que a gente insiste tanto nas oleaginosas? Porque as oleaginosas têm uma característica, claro, todo mundo gosta de dizer que é melhor que o outro por causa de alguma coisa, né? Mas, assim, sendo humilde, né? As oleaginosas têm uma característica própria, porque na hora que nenhum animal come soja em grão, certo? Não come. A soja tem que ser processada de qualquer jeito. E desde que a soja foi plantada no Brasil, ela é processada. E ela produz o farelo de soja, que é a base proteica, né, para a alimentação animal, para a proteína animal. Só que, com o mandato, com a política do biodiesel vindo, ela passou a valorizar o outro componente da soja, que é o óleo. Então, nós produzimos, pegamos um grão de soja, extraímos dele 80% de farelo e 20% de óleo, né? Toda a nossa estrutura foi construída para atender o farelo. E aí, com o biodiesel, você passa a dar valor para o óleo. E agora nós estamos vendo um fenômeno diferente, que é a energia pedindo mais óleo e aí produzindo mais farelo para alimentação animal e reduzindo enormemente o custo desse farelo e gerando competitividade para a indústria de proteína animal. Então, qualquer oleaginosa tem essa característica. A soja é assim, mas a nossa indústria quer fomentar a canola tem a mesma característica. Tem empresas dizendo que vão fazer macaúba. A macaúba também vai ter essa característica, embora ela tenha mais óleo. Camelina, podemos investir em camelina. Então, assim, você tem um mundo das oleaginosas que ele, no fundo, apesar do Brasil ser o maior produtor de soja, o maior exportador de soja e um grande processador de soja, ele é pouco explorado no Brasil. Por quê? Porque a gente pode diversificar a produção dessas oleaginosas, inclusive com segunda safra. Né, no modelo soja, e aí uma segunda safra. O caroço de algodão, esqueci de falar do caroço de algodão. Né? Então, vocês vejam, isso é importantíssimo para a proteína animal. Tá? Bom, outro ponto que eu queria falar, que eu acho que é importante também, aí já é um assunto não correlato, aí eu já vou terminando. Todos devem ter ouvido falar muito dessa questão das fraudes na mistura de biodiesel. Então, a gente não pode se furtar a comentar rapidamente isso. Eu não vou comentar sobre isso, que isso é crime e não pode acontecer. O mais importante é que nós, as associações do biodiesel, e agradeço aqui a presença do Júlio da Aprobio e também da Ubrabil, quer dizer, nós três trabalhando junto com o setor de distribuição, temos uma agenda de trabalho sobre essa questão das fraudes. Então, assim, finalmente, o setor de biodiesel e os distribuidores estão sentados na mesma mesa, definir uma agenda em conjunto para fortalecimento da ANP, doação de equipamentos, todo um trabalho para que seja regulamentado uma alteração na lei do petróleo que foi feita para controlar o nível de mistura no biodiesel e assim vai. Então, isso é muito importante para nós. O nosso setor, junto com o Instituto Combustível Legal, junto com o sindicato das grandes distribuidoras, estamos trabalhando em conjunto, junto com o IBP também estamos trabalhando. Então, eu queria deixar isso claro para todos, que a questão das fraudes hoje virou agenda multissetorial, não é um problema só do biodiesel, virou multissetorial. E, por fim, para não tomar muito tempo aqui,
Só uma palavra final sobre a soja. Eu falei das oleaginosas, mas eu acho que é importante falar da soja, né? Então, veja, a soja viabilizou a segunda safra de milho, viabilizou a integração lavoura-pecuária, porque toda vez que você vê um processo de intensificação na pecuária, quem entra para recuperar a pastagem é a soja, né? A soja é que entra para recuperar a pastagem. E agora ela vai ser a ponta de lança para o Brasil ser um grande produtor de biocombustíveis a partir de oleaginosas. Por que ponta de lança? Porque no futuro outras lavouras vão vir, outras tecnologias vão vir, mas para você criar essas condições para que essas novas rotas venham, é a soja que vai dar essa condição. Por quê? Porque nós temos 2/3 da soja brasileira que não é processada. Então, assim, é uma oportunidade enorme. E, por fim, esqueci de falar lá no começo lá da minha fala, vocês vão ouvir muito a Biov falando da rota REFA agora, daqui para frente. Não só a transesterificação, que é aquela rota para a produção de biodiesel, mas é aquela do hidrotratamento das oleaginosas para a produção de diesel verde e para a produção de combustível sustentável de aviação. A Biov será a grande promotora dessa rota. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer fortalecer essa indústria de oleaginosas. Obrigado e bom evento a todos. Obrigado, André. Vamos convidar para um pronunciamento o deputado federal Alceu Moreira. Por favor, deputado. Bom dia a todos. Com certeza, um motivo de orgulho poder estar entre vocês para manifestar nossa posição com relação a algo tão importante e tão complexo. Queria saudar o André, e saudando o André e o Arnaldo, queria estender um abraço a todos, o secretário, nosso querido amigo da FGV, o representante André, a questão, o nosso representante aqui do nosso querido ministro Pedro, que é querido do Alckmin. E eu queria começar a conversar com vocês, criando o cenário que caminhou para chegar onde estamos. Quando nós saímos da pandemia, ficou plasmado entre nós que a globalização não era um fenômeno natural. Não era vento, não era chuva. Era diferente. Aquela história de que tudo pode ser feito de maneira complementar, de um jeito ou do outro, não era verdade. E os países ressentidos de combater suas vulnerabilidades, ter a capacidade de buscar suas autossuficiências na medida do possível, para ter menor relação de dependência com outros setores da economia. Ficou claro isso para nós. Começou-se, então, a reacomodação da economia, com todas as plantas industriais tentando trazer para o seu solo o sistema produtivo industrial da matéria-prima à prateleira de quem consome. Ficou claro isso para nós. Esse cenário posto, andamos por isso e imediatamente viemos aqui para o nosso país. E eu queria, então, começar a conversar com vocês sobre isso. Imaginem que hoje, eu aqui conversando, do lado do André e do Arnaldo, e digo o seguinte: olha, acabamos de ficar sabendo que a China resolveu botar o pé em cima de Taiwan. 94% dos chips de computador compramos de lá. No dia seguinte, a minha máquina colheitadeira não funciona o limpador de para-brisa. Meu carro não anda. O Brasil para se nós não tiver os chips de computador. É uma relação de dependência que, para quem produz alimentos, não pode ser tolerada. Tem que ter um planejamento de médio e longo prazo para nós internalizar este processo industrial, porque isso é garantia da não vulnerabilidade produtiva. Bom, e qual é os setores que nós estamos mais próximos? Esses que nós estamos falando aqui agora. Produção de alimento e combustível e energia renovável. Esses. O Brasil caminha para ser independente. Esses dois players, esses dois setores, eles trabalham para nós estrategicamente como o seguinte: é a única mesa em que o Brasil estará presente em qualquer reunião de chefe de Estado que ele quiser resolver a sua sociedade para os próximos 20 anos. Daqui 2 décadas, eu quero resolver o problema da minha sociedade com relação à energia e alimento. Bom, então dá uma cadeira para o Brasil sentar, senão tu não sabe se ele come ou se ele vai ter energia.
Percebam o que é valor estratégico disso. Na nova reacomodação, ainda mais com a taxação do Trump e de tudo, vai se reorganizar o mundo por blocos econômicos. Os blocos, sim, são complementares entre si. Os blocos, sim, serão complementares para poder fazer frente às contendas de outros blocos. Isto vai acontecer naturalmente, pois nós, o Brasil, somos autossustentável, com condição de fornecer para o mundo biocombustíveis, energia natural renovável e alimento para todo mundo. Esses dois processos dá para nós, nesta mesa, um setor de grande importância. Buscamos, então, algo que parecia ser impossível de ser conseguido. Conseguiu um marco regulatório, conseguiu o instrumental legal construído no Parlamento brasileiro, com 513 deputados, 81 senadores, a massacradora maioria, a única coisa que viu de óleo foi uma lata de azeite em casa, nada, não sabia absolutamente nada disso. E aí se larga, como se diz no Rio Grande do Sul, um bom perdigueiro no meio desse processo, chamado Arnaldo Jardim, e lá sai ele com aquele papel na mão, andando pelos corredores do Congresso, e pega um caco de letra aqui, uma lasca de frase lá adiante, vai compondo, e vai compondo, e vai costurando, e vai costurando, e vai costurando, e vai costurando, e surge, então, o combustível do futuro. Um texto aprovado quase por unanimidade. Tinha coisas que ele conversava nas bancadas que ele quase apanhava quando dizia. Quando ele saía da bancada, a bancada era quase toda a favor. Ele é didático, tive condição de fazer. Talvez uma das coisas mais nobres que um parlamentar e o parlamento possa dar para o Brasil é um marco regulatório industrial para o biocombustível, extremamente complexo. Vocês não têm o marco regulatório da metalurgia, vocês não têm da indústria moveleira, vocês não têm nas políticas industriais do Brasil nenhum outro setor que tenha um marco regulatório com a amplitude, grandeza e profundidade que o combustível do futuro. Nenhum. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque isto é o nascedouro de uma política industrial que gera previsibilidade, segurança jurídica, capacidade de investir. Era isso que nós pensávamos. No primeiro ventinho nordeste que apareceu, que ameaçou a inflação, o governo sentou para trás. Não, a tal da mistura não pode ir para 15, porque isso vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo, não sei mais o quê, coisa parecida. Aí tu me diz o seguinte, lá com eles na BIOV, a Cargill, que faz planejamento de aplicação orçamentária anual, o que ele fez com o dinheiro que ele ia investir no biodiesel? Ele tirou o dinheiro daqui. Tirou o dinheiro daqui. Ah, mas o ano que vem ele volta. Sim, o ano que vem ele volta, ele vai começar, tinha que ter começado agora, só no ano que vem, já perdemos. Sabe por quê? Porque o senhor Rui Costa resolveu dizer que isto ia aumentar o preço da lata de azeite e, na verdade, a indução inflacionária desse processo era algumas frações de um inteiro, talvez 0,02, que bastava baixar o preço do combustível, que tinha a margem do diesel fóssil. Não tinha nenhuma necessidade, um ato de leviandade, uma coisa absolutamente demagógica, mas põe todo este processo num processo de insegurança para o investidor, porque não tem previsibilidade. Lembra, Arnaldo? Quando tu estava lá, eu te passei um projeto, o projeto original do combustível do futuro era de minha autoria, e lá tinha uma previsão chamada decenalidade. Aliás, gostaria muito que vocês gravassem essa palavra. O Brasil precisa de raciocínio decenal. A indústria brasileira precisa de 10 anos de planejamento para poder planejar seu capital, fazer a amortização dele, fazer viabilidade econômica, saber qual é o tamanho dos mercados. Ele precisa disso, dos 10 anos. A cada final de ciclo se reavalia e acrescenta mais um ano. Não aceitaram de jeito nenhum, porque senão o Conselho ia perder força política. Porque se bota na lei, o Conselho não tem força. Então, na verdade, secar o rio porque o cara morreu afogado. Não tem sentido nenhum. Mas não conseguimos. Tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, hoje, a situação que nós estamos, tá? Para o salto também, eu vou concluir com isso, porque isso me dá muito entusiasmo, porque nós não nos mobilizamos politicamente por coisas. Nós nos mobilizamos por causa. A causa é que nos mobiliza. E essa é uma grande causa. Essa é uma grande causa. Mas vamos lá. Imagine que nós quiséssemos ter um planejamento para colocar uma dessas oleaginosas que o André falou aqui agora, ela se adapta ao solo do Nordeste, resistente à seca,
E nós vamos pegar uma área absolutamente pobre e nós queremos fazer a redenção econômica. Basta colocar uma planta industrial lá e todos os integrados do processo vão ter cliente certo para vender o que produz e o dono da indústria vai ter produção suficiente para poder alimentar a sua própria indústria. O que precisa, então? Precisa logística de transporte e energia. Pois é, vamos nos preocupar só com a logística de transporte. Tem que ter trem ou rodovia. Sabe por quê? Porque é possível produzir energia permanente no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, sem um só metro de fio e um poste. Nenhum. Com o biometano misturado ao gás, nós temos energia 24 horas rodando no país com preço compatível em qualquer área. O que significa isso? Significa que nós vamos redistribuir geograficamente as plantas industriais do Brasil. Enquanto eu converso com vocês, São Paulo perde uma lasca no dia de hoje, perde um pedaço. Sabe onde é que ele está indo? Indo para Sinop. Aquilo era um pedaço de chão nu há 50 anos atrás, tem mais de 250 mil habitantes. Esse povo vai indo embora daqui para todos os cantos do Brasil. E vão repovoar o Brasil, porque na década de 40 se veio para as grandes cidades porque tinha energia e rodovia. Aí vieram para São Paulo, criou esse monstro, que a pessoa leva 5 horas para chegar em casa para trabalhar e 5 para voltar para casa de novo, né? Isso agora se desconstrói com esse problema. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque do ponto de vista social, não apenas econômico, o que nós estamos fazendo é a redenção da reorganização da ocupação de solo no Brasil, com absoluta qualidade de vida e igualdade de oportunidade das pessoas. Acha um pobre em Sinop. Um. Tá? Então, eu queria deixar para vocês uma mensagem de absoluto otimismo, bastando para tanto, que o governo, e não é este governo, qualquer governo, tenha compromisso com sustentabilidade, segurança jurídica. Investidor precisa ter absoluta garantia de que o investimento será feito. Todas as rotas que se produzirão daqui para frente, elas terão que ser redimensionadas. Quando começarmos a usar os biocombustíveis para a indústria, para o transporte naval, os volumes a ser utilizados são desconhecidos no dia de hoje. Desconhecidos. Porque na medida que tu faz escala de produção, cai o custo de produção e nós entramos na disputa direta com o combustível fóssil e com as exigências ambientais. Né? Fica claro para nós todos. As rotas são as mais diversas. São milhares de moléculas que em algum laboratório no dia de hoje estão sendo quebradas para criar novos produtos e novas rotas. Outros parques industriais que nascerão. O Brasil tem uma grande oportunidade, como tantas que já passaram, e nós não poderemos deixar passar. A produção de biodiesel é o renascer de um Brasil absolutamente competitivo e moderno e que pode ser, sem sombra de dúvida, a água que falta para matar a sede de tantos ao longo do mundo. Obrigado. Obrigado, deputado Alceu Moreira. Vamos agora às palavras iniciais do nosso didático deputado que levou adiante a Lei de Combustível do Futuro, Arnaldo Jardim. Por favor, sua manifestação. Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui, encontrar tantos amigos, amigas e fazer novos amigos e amigas. Aqui há uma cultura, né? Aqui eu vejo empreendedores, aqui eu vejo consultores, especialistas, pesquisadores, aqui eu vejo setor produtivo, aqui identifico aqueles que fazem a cultura dos biocombustíveis aqui entre nós. E há. O nosso querido Alceu Moreira falou isso agora com a eloquência que lhe é peculiar. O Alceu é um apaixonado, faz um trabalho maravilhoso ali em Brasília. Ele foi dito aqui, mas eu quero repetir, o presidente da Frente do Biodiesel. Ele é o autor do projeto originário em cima do qual se constituiu a legislação. Eu fui o relator, agregamos outros fatores, mas o ponto de partida foi aquilo que propôs o nosso querido Alceu Moreira, porque eu estou do lado de um brasileiro que tem esse princípio. Eu queria pedir uma ajuda para vocês. Uma grande salva de palmas ao deputado federal, nosso líder, Alceu Moreira. Obrigado. E nós aqui também, ninguém está aqui por acaso.
Muito obrigado, André Nassar, muito obrigado à Abiov por aquilo que vocês estão fazendo, um evento. Eu vi os painéis que nós teremos, serão de ótima qualidade. As pessoas que já estão aqui, debatedores, eu saúdo, vejo tantas pessoas queridas aqui. Acho que nós vamos ter condições de aprofundar, identificar caminhos. Parabéns, André, por tudo que você tem liderado, por tudo que a Abiov tem pensado em termos estratégicos para o país. Não só defender o setor, a indústria de óleos vegetais, mas ter uma visão global de desenvolvimento. E nós estamos aqui junto com o nosso secretário Guilherme Piai. A maioria o conhece, mas como jovem ele é, eu sei que alguns talvez não tenham tido esse privilégio ainda. Ele é vibrante, vocês vão vê-lo. Nós precisamos do Guilherme daqui a pouco, lá em Brasília também, enriquecendo a nossa representação parlamentar. Seja portador de um abraço ao governador Tarcísio, que é um governador que incorpora estes princípios que nós estamos falando aqui. O que está se fazendo aqui em São Paulo com relação ao etanol, o que fez a Assembleia Legislativa agora, de fomento à questão toda dos carros híbridos aqui em São Paulo, a estratégia do biometano em São Paulo é uma referência para outros estados que nós queremos vê-la implementada. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui. Nosso Guilherme Bastos, querido por todos, parabéns por aquilo que a GV Agro tem feito. Você teve um desafio danado quando assumiu, né? Porque era suceder o Roberto Rodrigues. Essa referência, então, a parada aí realmente foi difícil, mas você está dando um show, Guilherme. Muito obrigado. Na própria questão dos biocombustíveis, o Guilherme está nos ajudando a aprofundar toda a discussão sobre o Renova Calc, aprimorar esse sistema de cálculo que é a base do RenovaBio, do CBIOS, e isso tem sido uma contribuição muito importante. E aí o jovem, aquele que está mais adiante, o nosso Pedro Guerra, ele é o secretário do Dr. Geraldo Alckmin, querido Dr. Geraldo Alckmin, que foi nosso governador aqui em São Paulo. Eu tive o privilégio de ser secretário da Agricultura com o Alckmin, mas não é só nessa condição que está aqui o representando o Pedro Guerra, porque alguns dos dispositivos, eu começo a entrar no nosso assunto aqui agora, quando nós pensamos a lei do combustível do futuro, ele tinha que dialogar com outros instrumentos legais. E isso vai perspassar o debate que vocês estão fazendo e a estratégia de implementação, que é o mais importante. Vou mencionar. Primeiro, lei do combustível do futuro tem que ter sintonia com o MOVER, que é toda a base de desenvolvimento e inovação tecnológica da indústria automobilística. Né, Henry? Tem que dialogar com relação a isso. Segundo, tem que ter toda a articulação, o Alceu se referiu a isso, com a nova Indústria Brasil. Nós aprovamos também uma estratégia de que segmentos devem ser buscados para fazer o processo de nova industrialização do nosso país. Está aqui o Rodrigo Vilaça, tá certo? Que muito tempo tratou da questão de transportes sustentáveis. E nós temos aqui o nosso SAI, também que tem um diálogo com relação a isso. Então, são caminhos para que esse instrumento possa ser feito. Terceiro, diploma legal recente, importante, mercado de carbono. Nós aprovamos o mercado de carbono, há um desafio da sua regulamentação e também dialoga com essa indústria que nós estamos fazendo. Então, é muito importante a presença do Pedro Guerra, como tem sido importante o protagonismo que tem tido dentro do governo, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu agradeço. Eu fui apresentado aqui como coordenador, relator do Combustível do Futuro, mas tem uma outra responsabilidade que eu tenho tido com o auxílio de muitos dos senhores e das senhoras, que é coordenar a Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Foi de lá que saiu o marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono, né, Marlon? Chegou aqui o Marlon do Ministério de Minas e Energia, uma alegria tê-lo aqui, tá certo? Foi lá que saiu toda a questão referente às debêntures de infraestrutura e o próprio PATEM, que se encontra em fase de regulamentação, também dialoga com isso. Mas a comissão, lá, quando elaborou e me ajudou no Combustível do Futuro, eu não vou entrar, porque vocês hoje sabem dessa lei mais do que eu, todos estamos irmanados nisso,
mas só relembrar, não aquilo que é o biodiesel, já foi dito aqui, aquilo que é o biometano, os combustíveis propriamente dito, mas relembrar 2 princípios que lá estão, que vão ser muito estratégicos. Primeiro, o conceito de ciclo de vida. Lá nós evoluímos do poço à roda e traçamos um cenário futuro do berço ao túmulo. Isso compõe toda uma visão de pegada de carbono que vai nos dar um protagonismo muito importante, internacional, é algo que nós precisamos estampar como um título que nós temos do Brasil, porque isso nos dá iniciativa importante. E há todo um capítulo referente à estocagem e captura de CO2 de gás carbônico, tá certo? Então, isso também é outra norma que será fundamental no processo de descarbonização do futuro. Uma leve consideração sobre alguns dos itens que nós estamos falando e falaremos ao longo do dia de hoje aqui. Primeiro, a questão do biometano. Vai bem. O biometano tem tido desenvolvimento importante. Hoje aqui, o André me disse, se amplia o olhar, vai além do biodiesel, vão se discutir combustível sustentável de aviação e outras questões. O biometano teve um passo fundamental, que foi a chamada pública, consulta pública feita pela Petrobras para a compra de biometano. A Petrobras, que tem necessidade de fazer a descarbonização do gás natural, enunciou isso, todo o setor se prepara para isso de uma forma muito especial. E aqui em São Paulo, particularmente, a vertente mais significativa para nós do biometano vai ser impulsionada, eu não tenho dúvida, de um lado do agro, pelo setor sucroenergético, e a grande utilização imediata será fazer uso do biometano na substituição do diesel na sua frota de caminhões. Isso também é muito importante do ponto de vista do futuro. Mencionar uma coisa que tem relevância, creio eu, que é o debate que o Alceu mencionou em torno da questão do biodiesel, o André também disso falou. Quando nós tivemos a decisão do CNPE de postergar a entrada em vigor do B15, nós não gostamos, obviamente. Alguns poderão dizer, mas isso frustra a lei? Frustra a lei. Mas nós deixamos na lei uma válvula de escape que era um colchão para que, diante de circunstância, pudesse ter o Executivo uma prerrogativa de variação. Então, frustra, mas não é uma coisa contrária à lei. Qual é a iniciativa que nós estamos tomando? O Alceu está liderando isso, o Minelli da Aprobio está aqui, tem tido um papel muito importante, muito obrigado. Amanhã nós vamos ter mais uma rodada em Brasília, com a Aprobio, as outras entidades, como a Ubrabio, a Biov vai estar lá representada, o Instituto Combustível Legal, porque nós vamos jogar muito duro contra a fraude e contra a adulteração de combustíveis. Isso hoje tem sido um calcanhar de Aquiles nosso. Um calcanhar que nos dá vulnerabilidade, que transforma essa questão num debate que tem ido além daquilo que é a discussão dos biocombustíveis, infelizmente, e se tratando de uma questão quase de segurança pública, pela presença que tem tido crime organizado no setor de distribuição e, lamentavelmente, até no setor de produção. Tem avançado o setor de crime organizado. Nós produzimos uma lei, agora, importante na Câmara, que foi aprofundar a questão dos CBIOS, tá certo? Para, além da disciplina entre a destinação dos recursos do CBIO, entre produtores e plantadores, fornecedores de cana, dando equilíbrio a essa cadeia, que é importante, não deixar que ela seja tensionada e ter uma distribuição, era endurecer. E nós estamos preocupados, porque, Marlon, você bem sabe disso, a regulamentação já devia ter saído. Eu conversei esse final de semana, tanto com o Pietro como com o ministro Alexandre Silveira, que estão conosco, quero que você leve esse abraço de reconhecimento nosso, todos do setor, ao ministro e ao Pietro e a você, toda a equipe do Ministério de Minas e Energia, mas não saiu a regulamentação.
Então, amanhã, tanto na disciplina de fornecimento de equipamentos, discutindo como fornecer pessoal, para fortalecer a ANP, leia-se, endurecer no combate à questão das fraudes, tá certo? Para que a gente não tenha isso como uma pedra ou como um ruído na implantação dos biocombustíveis, destacar a vocês que nós temos caminhado aí nesse sentido. Uma outra questão é o cenário mais global. Recentemente, quando se teve um debate sobre inflação de alimentos, o governo, equivocadamente, estimulou aquela velha questão. O Alceu a isso se referiu, que é a questão da produção do combustível, biocombustível, e a produção de alimentos. Food Fit, tá certo? Que é uma norma internacional. Eu estou ansioso para ver o que a Gláucia da BioEM vai nos apresentar, porque já tive o spoiler dela e do André. São dados muito interessantes que vão colocar a nu essa questão, nos dar mais fundamentos para que nós possamos internacionalmente enfrentar esse debate. Particularmente no momento de COP30, em que certamente aquilo que são interesses comerciais, travestidos de questões ambientais, virão à tona, trazendo esse debate aqui. E dentro do governo, muito obrigado, Pedro, pela ajuda que tem tido, que tem nos dado o doutor Geraldo, tá certo? Continuar deixando claro que produção de biocombustível é harmônica com a produção de alimentos. Acabou de falar disso aqui novamente o André. Teremos mais dados sobre isso. Combinam as duas questões. Combinam virtuosamente e é por isso que nós estamos cada vez mais confiantes na lei, que, repito, será também um cartão de visitas para nós apresentarmos ao mundo agora na COP30. O Brasil na vanguarda da nova economia, economia de baixo carbono, economia verde, como cada um deseja chamar, assim seja, mas sempre com os biocombustíveis liderando essa nossa iniciativa. Bom seminário a todos. Muito obrigado, deputado. Próximo pronunciamento, vamos convidar o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Guilherme Piai Filizola. Por favor. Bom dia. Sou o Guilherme Piai Filizola, um jovem de 35 anos com a coluna de 80, viu, gente? Desculpa aqui, mas 30 feia. Bom, começo saudando aqui o André Nassar, que é o presidente da Biov. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. As portas da secretaria estão escancaradas para a Biov. O que vocês quiserem discutir, nós estamos prontos para dar previsibilidade, segurança jurídica e fazer esse setor crescer cada vez mais aqui no Estado de São Paulo, André. O deputado Alceu Moreira, um grande expoente do setor, baita discurso, parabéns pela atuação, deputado. O deputado Arnaldo Jardim, uma joia rara aqui do Estado de São Paulo, amigo e parceiro do governador Tarcísio, líder da bancada paulista, muito elogiado pelo governador, expoente, ganhou o prêmio como o melhor deputado federal nesse ano de 2024. Nas últimas décadas não tem nada que venha do setor onde o Arnaldo não tenha participado, trazendo projetos audaciosos, com articulação política, com credibilidade. Então, o Arnaldo realmente é um orgulho para nós aqui do Estado de São Paulo. Parabéns, deputado. Ao Guilherme Basso, que é coordenador da FGV Agro, que está sucedendo o nosso sempre ministro e professor Roberto Rodrigues, nosso conselheiro na secretaria, muito atuante na nossa gestão, me ajuda muito no seguro rural, na valorização dos pesquisadores. Ao Pedro, que aqui está representando, né, o nosso vice-presidente da República e governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. Um abraço ao Geraldo. E ao Alberto Amorim, da nossa equipe, da Secretaria de Agricultura. Bom, pessoal, quando nós pensamos em transição energética e produção de combustíveis renováveis, São Paulo tem trabalhado muito para se posicionar como um estado que é o berço da transição energética do Brasil. Nós temos aqui um pré-sal caipira, com quase 6 milhões de hectares de cana-de-açúcar. Quando você fala na cana, hoje você fala no SAF, no biogás, no biometano, no etanol de primeira, de segunda geração.
E o biometano está avançando numa velocidade aqui no estado absurda. O número de municípios que já estão com a frota de caminhões movidos a biometano para recolher o lixo da cidade é gigantesca. Presidente Prudente já tem uma usina colocando biometano dentro da cidade, e agora a gente vai ter uma rede de distribuição para prédios, postos, toda a indústria substituindo a energia elétrica pelo biometano. A Cocal é essa usina, agora Ribeirão, a São Martinho também vai colocar o biometano dentro de toda a cidade de Ribeirão Preto. Então, essa evolução do biometano, ela está muito rápida porque nós geramos segurança jurídica, né? O governador pediu para a gente criar a Coordenadoria de Transição Energética na Secretaria, nós criamos, junto com a CETESB, nós regulamos e padronizamos toda a produção de biometano no setor sucroenergético. Depois nós fomos para as plantas frigoríficas, suinicultura, avicultura, pecuária, e finalizamos agora a padronização também para resíduos sólidos urbanos, que com metade das usinas do estado de São Paulo a gente pode resolver esse problema. Então o biometano está muito firme no estado de São Paulo, a gente fica muito feliz porque quando ele substitui o diesel, ele diminui em 90% os gases do efeito estufa. Nós temos também expandido a produção de ônibus movidos a biometano aqui no estado de São Paulo, e temos total e certeza, convicção, que o biometano é o caminho para a descarbonização aqui no estado de São Paulo. O governador também enviou o projeto de lei 1510/2023 para a Assembleia, isentando no começo e depois cobrando de forma gradativa o IPVA de caminhões de ônibus movidos a hidrogênio e biometano e veículos híbridos com a segunda fonte com o etanol. Isso mostra o caminho que o governador quer para o estado. Ele já deu um recado para todas as empresas e montadoras que ele quer apostar no híbrido, que ele quer apostar no etanol. Então, esse projeto de lei foi aprovado. Foi aprovado também agora a Semana do Etanol Paulista, um projeto do deputado estadual Lucas Bove, e nós vamos levar isso para as escolas, para as crianças conscientizarem os pais a importância de abastecer com o etanol, que também é um combustível que nos dá muito orgulho. E São Paulo, no biodiesel, também tem um potencial gigantesco. A gente consome 1,2 bilhões de litros de biodiesel por ano, e a gente não produz nem 20% disso aqui no próprio estado. Então, a gente tem o maior número de plantas frigoríficas estão aqui no estado de São Paulo do Brasil. Então, a nossa capacidade de produção é altíssima, mas falta isso, falta incentivo, falta segurança jurídica, falta previsibilidade, que o projeto de lei Combustíveis do Futuro trouxe para nós. É um projeto que é um verdadeiro legado, que a gente vai conseguir olhar para 30 anos para frente, e o Brasil é o país que tem tudo para liderar a segurança alimentar e a transição energética no mundo. Nenhum outro país tem a nossa condição climática, solo, clima, topografia, sucessão familiar. Isso vai cair no nosso colo, mas depende de governos que realmente abracem a causa, que encampem essa bandeira, e o governador Tarcísio claramente é um grande apoiador da transição energética, do agronegócio. Renovamos aqui em São Paulo 100% dos benefícios fiscais das cadeias do agronegócio. Foram 17 cadeias contempladas para que a gente consiga produzir com menor custo e o alimento chegar com menor custo também na mesa do paulista, na mesa do brasileiro. E aqui nós estamos focados muito também na transição energética e na recuperação de pastagens degradadas. São Paulo nós já fizemos 1.300.000 hectares em parceria com a rede LPF, e o Brasil tem quase 90 milhões de hectares de pasto degradado. Com um plano safra robusto, com seguro rural, com segurança jurídica, com apoio do Congresso, do Senado, eu tenho certeza que esse país vai voar cada vez mais alto no agronegócio, na segurança alimentar, na transição energética e também ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E a gente tem que ser forte num discurso único, porque as narrativas internacionais são muito grandes. A gente viaja o mundo, participa de COPs, e as narrativas são narrativas que são travestidas, na verdade. Eles falam que são ambientais, mas são comerciais, porque não conseguem disputar com o Brasil. Nosso clima tropical aqui de 3 safras, nós temos uma economia circular muito maior, trabalhando com irrigação, com plantio direto, com rotação de cultura, com recuperação de pastagem degradada. Ninguém consegue concorrer com o Brasil, mas eles impõem narrativas muito fortes, e para isso nós temos que estar preparados para a COP30,
para mostrar a verdade. O Brasil é uma potência agroambiental, nós temos 2/3 de área preservada e ninguém no mundo faz o que a gente faz pelo meio ambiente. Contem incondicionalmente com o governo de São Paulo. Um abraço a todos e um ótimo evento. Muito obrigado, secretário. Vamos às palavras do representante da apoiadora institucional desse seminário, a FGV Agro. O coordenador dela é o Guilherme Bastos. Guilherme, por favor. Bom dia a todos. André Nassar, em seu nome, cumprimentando a todos aqui na mesa de abertura e dando boas-vindas a todos que estão aqui. Diria, André, é um prazer estarmos aqui nessa segundo seminário, né, renovando aqui com essa parceria importantíssima com a Biov. Diria, agora no momento em que a gente está após a promulgação da Lei do Combustível do Futuro, né, e no ano de COP30. Então, eu diria que temos um desafio, não que a COP30 seja, eu diria, o agro, mas nós temos muito a dizer aí para fora, e como o secretário Guilherme aqui bem colocou, nós temos que realmente mostrar a que viemos e como conseguimos equacionar esse desafio, né, das metas de descarbonização mundial. E nós temos hoje, e nós sabemos que temos hoje aqui no Brasil, toda a tecnologia, toda a estrutura disponível para isso acontecer. O que precisa, muitas vezes, é dar transparência para isso. Então, eu gostaria aqui só de ressaltar, no âmbito do GV Agro, sei que é uma missão impossível substituir o nosso ministro Roberto, mas eu diria que eu trago, junto a essa equipe do FGV Agro, uma paixão pelo setor, uma paixão para ajudar o setor com o embasamento técnico, poder evoluir nas suas importantes agendas. Faço aqui uma menção de admiração aos dois deputados, Alceu e Arnaldo, quem eu admiro muito pela capacidade que eles têm de trazer exatamente, ouvir da parte técnica e trabalhar isso em prol da formulação da sua atividade legislativa. Isso, para mim, é um prazer imenso. E a gente ouve muitas vezes que os parlamentares não querem nem saber. Eu diria que existe exatamente uma elite no nosso Congresso que preza por esse tipo de informação. Gostaria também de lembrar que, no âmbito do FGV Agro, nós hoje temos um observatório da bioeconomia, da qual a coordenadora Thalita Pinto está aqui conosco, né, onde estamos exatamente trabalhando essa questão da mensuração de gases de efeito estufa, das emissões. Temos calculadoras, trabalhamos junto com a Embrapa, com o Cicarbon, num projeto de coordenação interinstitucional para trazer luz a esses eventos, né, esses pontos que são tão importantes para o nosso setor. Nós temos, inclusive, o Luciano Rodrigues, que é coordenador do Núcleo de Bioenergia, não tem aqui, mas ele leva uma matriz de descarbonização de combustíveis, que é divulgada a cada trimestre, mostrando o quanto, principalmente olhando no ciclo Otto, no ciclo diesel, o quanto que as misturas e o aumento das misturas que vem aí pela frente, né, com relação a etanol e biodiesel, tem contribuído para essa descarbonização. Esses são números que precisam estar cada vez mais transparentes para que a gente possa utilizar e mostrar, inclusive, COP30 vai ser um palco para esse momento. Nós temos um desafio, Thalita, que agora, depois desse seminário aqui, a gente poder trabalhar os combustíveis também de aviação, né, marítimos, né, e ouvindo tanto aqui a questão do biometano e o potencial de substituição do diesel. Então, eu queria dar essas boas-vindas. De fato, o tema está realmente repleto de assuntos pertinentes, importantes, e espero que, mais uma vez, aqui em nome da Fundação, agradecer por ter esse ambiente de discussão, né, e evolução aqui desses temas. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme.
Para completar as nossas mensagens de abertura, quero convidar, representando a Vice-Presidência da República e o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, o chefe de gabinete, Pedro Guerra. Pedro, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu queria saudar o André Nassar, presidente da ABIOV, uma das lideranças mais vocais do nosso setor privado, na defesa dessa agenda pelos óleos vegetais na nossa matriz energética. Saudar também o amigo Carlos Miller e toda a equipe da ABIOV, os nossos estimados deputados, o Alceu Moreira, o Arnaldo Jardim, ele não está aqui, mas aproveito para saudar o nosso Pedro Lupion, que também é outro guerreiro nessa área. São referências incontornáveis no Congresso, nessas discussões sobre biocombustíveis. O Guilherme Bastos, coordenador do FGV Agro, que completa, pelo que eu identifiquei, 45 anos, se nós considerarmos a revista Agroanálises, né? Afirmando-se como um dos maiores think tanks do Brasil na área do agronegócio. O nosso secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, é um prazer conhecê-lo, Guilherme Filizola, que comanda uma das pastas mais tradicionais daqui de São Paulo, junto com Fazenda e Justiça, acho que é de 1890 ou 1890 e alguma coisa, então você tem aí grandes ombros, né, atrás de você que ocuparam essa posição, inclusive o nosso querido secretário Arnaldo Jardim. E, amigas e amigos, falar sobre as perspectivas dos combustíveis no Brasil na sequência dessas autoridades, tanto formais, pelas elevadas posições que elas ocupam, quanto substantivamente pelo domínio que elas têm do tema, é um desafio. Mas é também uma honra, em nome do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pelo segundo ano consecutivo, me dirigir a vocês, especialmente aqui na FGV, essa instituição que me acolheu por tantos anos como aluno. Há temas que nos mobilizam em razão das nossas convicções. Outros nos impulsionam em razão das nossas responsabilidades. Mas eu diria que, em matéria de biocombustíveis, a ampliação no Brasil e no exterior como fonte energética é um desses casos raros que as nossas convicções e responsabilidades apontam para uma mesma direção. Afinal, é uma evidência, corroborada sistematicamente, e já foi dito aqui, que os biocombustíveis são seguros, reduzem emissões, beneficiam a saúde pública, geram empregos, promovem a inovação e não prejudicam o objetivo igualmente louvável, deputado Alceu, de garantir a segurança alimentar dos cidadãos. A esse propósito, eu não poderia deixar de observar um dos muitos aprendizados que eu colhi aqui, de um querido professor, orientador dessa casa, o Luiz Carlos Bresser Pereira, que dizia para mim assim: Pedro, o economista faz o tempo todo escolhas morais. E passados mais de 6 meses, desde que festejamos a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, testemunhamos alguns acontecimentos importantes, como os resultados das eleições nos Estados Unidos e a persistência de algumas pressões inflacionárias sobre alimentos em todo o planeta. Mas esses episódios não devem nos paralisar. Pelo contrário, não devemos ceder à retórica da intransigência, que enxerga as mudanças que nos colocarão em um novo patamar de desenvolvimento como ameaças ou ingenuidades. Devemos ser protagonistas mundiais nas discussões políticas de descarbonização, onde temos credenciais sólidas e reconhecidas, e a COP é um exemplo muito claro disso. Como argumentou Daniel Yergin, em um artigo recente na Foreign Affairs, o mundo passa por uma adição, mais do que por uma transição energética. Em outras palavras, a utilização das fontes limpas de energia cresce sim, ao mesmo tempo que os combustíveis fósseis também se expandem. O Brasil, nesse sentido, tem muito a ensinar. Logramos construir hidrelétricas eficientes, criamos uma sofisticada política de apoio ao desenvolvimento do etanol, em que São Paulo se tornou uma liderança e uma referência no país, secretário. E na virada do século, abraçamos os biocombustíveis como a rota tecnológica mais adequada para atender às nossas necessidades energéticas à luz dos nossos compromissos ambientais e sociais. A transição por aqui, em outras palavras, não é um soluço, um movimento episódico, como o Neymar no Santos, mais ou menos,
mas um processo em curso, apoiado em leis, políticas públicas e instituições do Estado brasileiro. É nesse contexto, amigas e amigos, que devemos interpretar a Lei do Combustível do Futuro. Quando estivemos juntos, no ano passado, vocês me perguntaram se nós tínhamos, então, a garantia de que não haveria mais recuos, como o que testemunhamos na gestão passada, com a drástica redução da mistura do biodiesel no diesel. Naquela ocasião, eu lhes afirmei com toda franqueza, lembrando uma máxima do David Hume, que certeza nós não temos nem de que o sol nascerá amanhã, mas nós temos bons indicativos. Não há dúvida de que o Brasil acordou do sono dogmático e passou a enxergar nos biocombustíveis algo mais importante do que seus preços, o seu valor. Afinal, um ar limpo, um clima equilibrado, uma economia competitiva, gerando empregos de qualidade, são bens públicos, são patrimônios do povo brasileiro. Nesse sentido, assim como não se vencem as guerras com evacuações, não se promoverá uma transição energética para valer com hesitações. Por terra, ar e mar, nós temos o dever de explorar nossas vantagens competitivas para produzir combustíveis renováveis que descarbonizem nossas frotas e poupem os nossos céus e oceanos. E, para esse intuito, devemos considerar a transição energética uma cláusula pétrea do nosso desenvolvimento. Como os senhores já o fazem, quando, por meio de projetos consistentes, como o que eu tenho tido a grande oportunidade de visitar pelo Brasil, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, investem em nosso país. Do Maranhão e Mato Grosso, com a Impasa, ao Rio Grande do Sul, da BH, que, aliás, amanhã vai lançar a pedra fundamental, deputado, de um grande empreendimento de etanol, passando por Goiás, com o Grupo Nardini, e o Paraná, com a Potencial, o setor segue acreditando no Brasil. É nosso dever, assim, seguir aprofundando esse ciclo virtuoso, tornando o nosso país agora uma referência também para a aviação, com o SAF e a navegação. Por meio de linhas de crédito diferenciadas, nossas instituições de fomento, como BNDES, FINEP, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, estão a postos para estruturar os projetos que colocarão o país em um novo patamar civilizacional. Além disso, se estamos de acordo que o Brasil deve exercer sua liderança internacional nessa temática, não podemos prescindir de celebrar acordos comerciais e produtivos com os nossos parceiros, bem como de nos engajar em mecanismos como a recém-criada Aliança Global pelos Biocombustíveis e de desempenhar o papel de articulador de consenso entre países de diferentes graus de desenvolvimento na COP deste ano, sobretudo no que se refere à definição clara de compromissos financeiros, tomando por base nossas NDCs e o Acordo de Paris, de maneira geral. Afinal, o mundo está atravessando um período de grandes mudanças e, nesse contexto, não há dúvida de que são muitos os pontos cardeais à nossa disposição, mas só há um norte, o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Guerra. Aqui, então, nós encerramos estas manifestações na sessão de abertura do nosso evento. Eu peço a todos que retornem para suas poltronas.